Abram suas Bíblias no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 46. Eu quero falar um pouco sobre fé. Crendo sem ver. E a maior parte do homem moderno, o homem ele busca sinais. Nós queremos sinais, queremos ver. Nós queremos respostas muitas vezes imediatas e queremos soluções visíveis nas coisas que nós procuramos. O homem moderno ele não sabe esperar. Ele vive aquela cultura da urgência, do agora. Preciso para agora. Só acreditamos no que podemos ver, no que nós podemos tocar e muitas vezes no que nós podemos nós mesmos controlar. E o homem então ele acredita que a tecnologia, o dinheiro, o status, ele vai resolver tudo para nós. Mas muitas vezes não é assim. E ainda assim, apesar de tentar controlar, existe um vazio interno dentro de nós. Mesmo com todas as nossas conquistas que nós temos no dia a dia, aquelas conquistas externas, existe um vazio. Então o homem moderno, ele procura evitar o esforço, não quer se esforçar. O homem, ele foge da dor, foge da perseverança. Nos acovardamos muitas vezes e deseja que Deus haja conforme o nosso propósito, a nossa própria vontade. O homem, ele vive sobrecarregado emocionalmente e espiritualmente e ansioso. E ansioso diante de tudo que vem acontecendo, tudo que acontece ao nosso redor no dia a dia. Mas Deus, Ele quer nos chamar para um nível mais profundo. Crê antes de ver. Crê. E lá em 2 Coríntios 5:7, a palavra fala, Paulo fala aos cristãos lá de Corinto, porque andamos por fé e não por vista. Não é pela nossa visão. O cristianismo funciona pela fé. É por fé. E o texto que nós vamos ler para essa ministração de hoje mostra aqui um pai em desespero. Uma situação impossível. Um encontro que transforma não apenas aquelas circunstâncias, mas toda uma família. Então acompanhe essa leitura com atenção e permita que o Senhor fale através dessa palavra com você. Reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. João, capítulo 4, versículo 46 em diante. Assim fala a santa palavra. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Pai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou dele a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Glória a Deus.
E o texto que nós acabamos de ler, então nos apresenta uma cena profundamente humana e espiritual. O pai, num desespero, um filho à beira da morte, febre alta, e uma caminhada ele teria que fazer, uma caminhada de fé. Aqui nós encontramos um homem de alta posição social, um homem rico, um oficial do rei, mas diante da dor que estava passando, ele descobre uma verdade que nós precisamos compreender. Posição social, dinheiro, status, influência na sociedade, não pode resolver tudo. Chegará um momento, situações na nossa vida que vamos precisar de Jesus. Que Jesus intervenha na nossa vida. E aquele homem era um homem importante, mas também tinha um problema impossível a ser resolvido por ele. E a palavra então mostra que aquele homem, que era um nobre, alguém de destaque, mas tinha um problema. Seu filho estava gravemente doente, à beira da morte. Situação difícil. Aquela situação difícil que você passa, sem amparo, sem ninguém para resolver. E certamente aquele homem já tinha procurado recursos médicos, humanos, mas nada resolveu para ele. Então essa palavra vem para nos ensinar algo poderoso. Que problemas não vai escolher a nossa posição social, quem você é, não importa. A dor vai alcançar tanto o rico como o pobre. E todos nós, em algum momento, vamos precisar de Jesus. E assim, como esse homem, quantas pessoas hoje estão padecendo. As pessoas têm tudo, riqueza, fortuna, outros pobres, mas muitas vezes não têm a paz, não tem o carinho dentro de casa, não tem uma resposta que muitas vezes procura, uma solução, a solução que você está precisando, algo para ser resolvido e a resposta não vem. E quando aquele homem ouviu então falar que Jesus estava em Caná, ele tomou uma decisão com fé. Ele foi até Jesus. E uma decisão que mudou tudo em sua vida. Um romano, um estrangeiro, no meio de uma população da Judéia. E havia uma distância de aproximadamente 30 quilômetros para se deslocar de Cafarnaum até Caná. Uma subida difícil. Cafarnaum, na beira do mar da Galileia, fica uma depressão 200 metros abaixo do nível do mar. E Caná, situada nas montanhas, nas colinas, 200 a 300 metros acima do nível do mar, ou seja, um desnível aí de 500 metros de subida. Aproximadamente 7 horas de caminhada. Na subida, praticamente 2 dias de caminhada, porque era subida. Mas mesmo assim, aquele homem foi. Ele não mediu esforço. Ele não colocou obstáculo no sofrimento. Ele não ficou esperando. Aquele homem se moveu. Ele foi em encontro de Jesus. Isso, então, vem nos confrontar muitas vezes. Confronta diretamente. Quantas vezes nós queremos a bênção, mas nós não queremos o caminho. Não queremos pagar o preço da subida, o difícil, de colocar o joelho no chão e orar. Queremos o milagre, mas não oramos. Ficamos esperando para os outros orar por nós. Ore por mim. Então nós muitas vezes queremos o milagre, mas não buscamos. Nos acomodamos, esperamos para os outros.
Esperamos o milagre acontecer. E aqui então esse homem vem nos ensinar que quem realmente precisa de um milagre, ele se move. Ele se move, ele busca Jesus. E ele foi até Jesus. E ao encontrar Jesus, o homem faz um pedido: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele cria. Ele cria em Jesus. Ele sabia que Jesus podia curar. Mas ele ainda pensava que Jesus precisava estar fisicamente presente para aquilo. Ele acreditava que Jesus precisava estar lá. A sua fé ainda estava limitada. Queria ver. Ele tinha uma fé ainda limitada, mas uma fé sincera. E por isso que Jesus, então, lhe fala: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E essa palavra não foi apenas para aquele homem, é para nós hoje. O ser humano, ele tende a querer ver o primeiro, para depois crer. Nós queremos ver, queremos colocar a mão. Mas Deus, ele procura pessoas, ele procura alguém que crê antes de ver. Ele acredita que o milagre vai acontecer. E o próprio Senhor Jesus, então, declara no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 29, bem-aventurados os que não viram, crê sim. Então, mesmo sem entender tudo, aquele homem, então, ele ainda insiste. E ele roga: Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce. Então, Jesus, ele libera apenas uma palavra: vai. Vai, o teu filho vive. E aqui está o ponto principal dessa ministração. O ponto central. O homem creu na palavra. Ele creu na palavra de Jesus, partiu. Creu e partiu, sem ver. Ele não viu o milagre. Ele não teve a confirmação imediata. Foi apenas no caminho. Imagine aquele pai com um filho, febre alta, morrendo, descendo ladeira abaixo. Imagina como ele estava pensativo. Mas ele creu na palavra e obedeceu. Ele desceu 30 quilômetros. Essa é a fé que Deus procura em nós. Não baseada nos sinais, mas fundamentada na palavra. Crer na palavra de Deus. E ele agirá. Em Marcos 5, 25 ao 34, nós vemos aquela história daquela mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que estava 12 anos padecendo, humanamente impossível de ser curada. Não tinha solução, mas ela tomou uma decisão: se eu apenas tocar nas vestes, serei curada. E ela tomou uma decisão. Ela não esperou ser chamada por Jesus. Ela foi. Ela não esperou uma condição ideal, quando Jesus estava afastado da multidão, não. Ela foi ao meio, ela foi procurando. Ela não esperou ver primeiro. Ela creu e se moveu, ela foi. E mesmo aquela mulher, imagina, aquela mulher 12 anos, sangrando, fraca. Aquela pessoa fraca, mesmo rejeitada, ali pelaquela sociedade machista da época. Ela foi. E assim, então, como aquele oficial do rei. Então, essa mulher, ela nos ensina muito. E a fé verdadeira faz com que nós agimos. Quem tem fé, age. A determinação nos faz persistir, ir atrás, até que aconteça o milagre. Então, não se canse de orar, de pedir. Não se canse. Desça, me ajoelha, ore. Quem se move pela fé, ele vai alcançar o milagre. E a Bíblia, ela confirma em várias situações esse princípio. Em Lucas 17, aqueles 10 leprosos
eles foram curados no caminho. Mas apenas um voltou. Mas aquele que voltou recebeu algo a mais. Recebeu salvação. Um samaritano, um estrangeiro, não era do povo. Ele voltou para agradecer. E ali ele recebeu também a salvação, não apenas a cura. Em Atos 3:6, aquele paralítico que pediu esmola para Paulo, ele recebeu algo a mais de Deus, além do que ele esperava. Ele recebeu a cura, não apenas a esmola. Em Mateus 8:8, aquele centurião, aquele que falou, não sou digno que entre na minha morada, diz apenas uma palavra, uma fé madura, uma fé que reconhece a autoridade de Jesus. Temos que reconhecer essa autoridade de Jesus. Deus sempre vai, então, além. Quando a fé é uma fé verdadeira, uma fé sincera. E no caminho de volta, então aquele homem encontra os seus servos. E eles falam, teu filho vive? E a pergunta, ao perguntar para ele, que hora que foi? Então foi confirmado. Foi confirmado que ele foi curado. Então creu ele e sua casa. Não apenas ele, mas toda a sua casa. Então o milagre não alcançou apenas o seu filho, o desejo daquele oficial. Alcançou toda uma família estrangeira, que não conhecia a palavra ainda. Romanos que controlavam aquela região. E o milagre então começou com uma necessidade individual. Uma necessidade individual que ele tinha, que você pode ter, mas que pode, através da sua fé, alcançar a sua família. Transformou aquela família. Deus, ele não quer apenas resolver a sua situação que você está passando. Ele quer ir mais longe. Ele quer alcançar vidas, família, casas, gerações seguintes, seus filhos, os filhos dos seus filhos. E essa ministração de hoje, então, nos ensina algumas verdades práticas. Fé não tem distância. Jesus não precisa estar fisicamente presente. Basta nós pedirmos com fé. Ele vai agir. Mas, nem sempre Deus vai agir do nosso jeito, da nossa maneira. Não podemos manipular a Deus. Mas Deus sempre vai agir quando nós pedimos com fé. E da melhor forma. Então nós precisamos aprender a confiar na palavra, mesmo quando não vemos ainda acontecer. Confie, ore e confie e espere. O milagre não começa em nós, ele começa em Deus. O milagre se manifesta quando nós respondemos com fé. Quantas vezes, então, nós estamos da maneira daquele homem lá no início, querendo que Jesus vá até nós, vá resolver os nossos problemas, querendo controlar a maneira, o processo, como Jesus vai fazer. Querer ver primeiro, para depois ver. Mas Deus nos chama a um nível superior, mais profundo. Crer primeiro para depois ver o milagre acontecer. É isso que precisamos. Quantas vezes nós oramos e queremos as respostas imediatas. Mas Deus, ele fala para nós apenas, vai para casa, vai orar. Coloque a cabeça no travesseiro e aguarde o seu momento. E é nesse momento que a fé é provada. Quando nós precisamos caminhar sem ver nada ainda acontecendo. E hoje a pergunta para nós é,
apenas alguma solução imediata para resolver nossos problemas, um encontro verdadeiro com Jesus. Tem buscado Jesus em oração para ver o milagre acontecer? E aquele homem, então, ele começou buscando a cura do seu filho, mas ele terminou alcançando algo muito maior, uma fé que salvou toda a sua família, toda a sua casa. Então nós não podemos ficar criando barreiras, dificuldades, para se aproximar de Jesus. Eu com dor de cabeça, hoje não vai dar para ir. Não. Ele não viu dificuldade, ele subiu. Caminho difícil, trilha de montanha. Ele enfrentou aquela distância, 30 quilômetros, limitações, e ele venceu, porque tinha uma necessidade. E na sua necessidade, a fé foi movida. E Deus hoje continua procurando, não apenas os que querem milagre, mas aqueles que creem na palavra. Crê na palavra. É esses que Deus busca. Então, que nós possamos aprender a confiar mais, mesmo sem ver. Vai acontecer. Porque quando, mesmo sem ver, cremos na palavra de Jesus, Jesus já está agindo. E nós estamos caminhando dentro do milagre prometido por Ele. O milagre que Ele está preparando para mim e para você. Busque. Mas como nós podemos trazer essa verdade para esses dias tão difíceis, o dia a dia nosso? Como viver essa fé na prática, nos dias tão difíceis? Que é simples. Quando nós oramos por algo, e mesmo não vendo resposta, mas nós continuamos confiando que Deus está agindo em nossa vida. É dessa maneira, é crer. Quando nós enfrentamos dificuldade financeira, e mesmo assim, permanecemos fiel, crendo que Deus vai prover, porque Ele é o provedor de tudo. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, e tudo ao redor parece ao contrário, mas nós continuamos e escolhemos permanecer na palavra dessa maneira. Quando estamos cansados do trabalho, desanimados da vida, mas ainda assim decidimos buscar a presença de Deus, mesmo em horário difícil, mesmo no cansaço, quando não entendemos o processo que Deus quer fazer para nos curar, para nos libertar, mas confiamos no propósito de Deus para nós. É desta maneira a fé que move o céu. Não é a fé que vê primeiro, mas é a fé que crê. Temos que crer que o milagre aconteça. Que essa fé possa viver dentro de nós. Nós possamos despertar essa fé dentro de nós através da palavra de Deus. É somente através da oração. É somente através da palavra de Deus. De ler e escutar que a fé vai vir. Vamos